Eleições 2022. Bom, essa semana será marcada pelo início das convenções eleitorais para confirmar efetivamente os candidatos aos principais cargos nesta eleição. E a gente entrevista agora, gentilmente nos atende, o ex-ministro da Infraestrutura, pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Roberto. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Bom, ministro, o senhor na semana passada já recebeu o apoio do PSD de Gilberto Kassab, aqui, claro, na corrida ao governo de São Paulo, mas é um partido que ou no plano nacional pode liberar os filiados para votar em quem quiser, ou, ao que tudo indica, há uma negociação de bastidor, uma possibilidade de que esse partido apoie o ex-presidente Lula. O senhor não se incomoda com isso? Isso é normal? A aliança estadual é uma e a aliança federal é outra? Eu entendo que a aliança estadual foi muito importante, porque no final das contas está levando o PSD para uma neutralidade. E essa neutralidade era fundamental na perspectiva nacional também. E aqui nós vamos ter toda a estrutura do PSD trabalhando em prol da minha candidatura e também, consequência, na candidatura do presidente Bolsonaro. Então, eu entendo que foi um grande ganho, a gente afastou o PSD mais do Lula e aproximou mais o PSD do presidente. Então, entendo que foi um movimento muito acertado, a gente ganha um partido com muito know-how, com muita estrutura, com muito conhecimento de São Paulo, com prefeituras importantes, e isso vai ser aí decisivo nessa reta final. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro, tudo bem? Ministro, eu acho que as três principais campanhas a São Paulo marcaram pontos importantes nas últimas semanas, né? O senhor com apoio do PSD, Rodrigo Garcia com apoio do União Brasil e o Márcio França, que desistiu da disputa e ingressou na chapa ali do PT como candidato ao Senado. Eu queria saber como o senhor imagina os próximos capítulos dessa disputa, até porque o PSD está pressionando também por uma profissionalização ainda maior da sua campanha. O senhor imagina que o seu principal alvo nesse primeiro turno da disputa será o Rodrigo Garcia, né? Lembrando que ele tem o maior tempo de TV, né? Com 4 minutos e 30 segundos, o senhor e Haddad têm mais ou menos 2 minutos e meio cada, e dividem o mesmo eleitorado conservador. Ele é governador de São Paulo, tem a caneta, a máquina pública na mão, uma longa fila de investimentos aí de mais de 50 bilhões de reais. É nele que o senhor centrará fogo, entre aspas, nessa primeira etapa da disputa? Eu vou centrar fogo e mostrar as nossas propostas. A gente vai falar de projeto, vamos fazer a nossa parte de forma propositiva. A gente tem aí uma grande equipe de plano de governo, uma equipe que está se dedicando a resolver os problemas de hoje de São Paulo, a dar mais velocidade a esse estado, um plano que vai estar focado na questão da geração de emprego, no cuidado com as pessoas. Então, a gente está listando todas as alavancas que a gente precisa mexer para ter uma forte atividade econômica e também uma forte geração de emprego no estado de São Paulo. É isso que a gente vai mostrar aí para os cidadãos. O que a gente observa é o seguinte, tudo bem, eles têm a máquina, mas nós temos um candidato presidencial muito forte que vai ser decisivo nessa disputa. Na minha opinião, quem tem laço em candidaturas presidenciais forte vai sair em vantagem e é essa aposta que nós estamos fazendo. Pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, ministro. O senhor fez parte de um ministério técnico no governo federal que conseguiu implantar reformas históricas, avançar com a privatização, importantes projetos de infraestrutura. O senhor pretende seguir a mesma estratégia caso seja eleito governador de São Paulo? Sem dúvida, Roberto. A questão da equipe é fundamental. No Ministério, a gente teve toda a liberdade dada pelo presidente Bolsonaro para montar um time técnico. A gente conseguiu trazer talentos para as áreas importantes. Então, cada secretário no Ministério era um craque, dominava muito a sua área de atuação e essa receita vai ser repetida em São Paulo. Eu acredito em plano, acredito em time. E a gente já está fazendo isso com o plano de governo. Cada pessoa que está coordenando uma das áreas do nosso plano é uma pessoa que entende profundamente. O plano está sob coordenação do AFIF, que além de conhecer muito o Estado, tem uma história ligada ao empreendedorismo, ligada ao empresariado, à geração de emprego. Foi o formulador do Simples, foi o formulador do Pronamp. Então, tem muitas contribuições a dar. Então, nós vamos montar um time técnico, porque é isso que funciona.
E também, ministro, como o senhor vê as pesquisas? Confia nos dados? Acha que até outubro o senhor pode turbinar o número de votos? E aí como? Gostaria que o senhor comentasse também uma publicação das últimas feitas pelo senhor, dizendo: muito prazer, meu nome é Tarcísio de Freitas, mas pode me chamar de Tarcísio. Qual a intenção da peça publicitária? Bom, a intenção é tornar mais fácil a vida do eleitor, né? Tornar mais fácil o conhecimento, né? Ao invés de falar Tarcísio de Freitas, Tarcísio, que é como eu sou conhecido, é como eu era conhecido no Exército, é como todo mundo me chama, eu acho que fica mais fácil aí o entendimento. A questão das pesquisas, eu vejo o seguinte: primeiro, depende muito da metodologia que cada instituto utiliza e é uma fotografia do momento, daquele momento. Então, isso varia muito de uma semana para outra, às vezes. Obviamente, a gente está fazendo as nossas pesquisas, nós temos também os nossos números, e é com base nessas pesquisas que a gente direciona a nossa estratégia. Nós temos como vantagem aí o fato de ainda haver um desconhecimento muito grande acerca do meu nome no eleitorado paulista, e a gente percebe que à medida que as pessoas vão conhecendo, a gente vai transformando desconhecimento em intenção de voto. Para uma pessoa que nunca esteve na política, né, e se lançou há muito pouco tempo, está atingindo 20% de intenção de votos no estado de São Paulo, é um grande feito, significa que a gente está indo muito bem. E ainda tem um desconhecimento muito grande por parte do eleitor bolsonarista acerca da minha candidatura. Então, 40% dos eleitores do Bolsonaro ainda não sabem que eu sou candidato do Bolsonaro. Então, quando a gente conseguir mostrar que nós estamos defendendo o legado do presidente, fizemos parte do governo do presidente e representamos o presidente aqui no estado, a gente vai crescer com certeza nessa fatia do eleitorado, que é uma fatia importante. Ministro, dentro dessa discussão, o senhor disse que, obviamente, é o candidato do presidente da República, mas há uma reportagem hoje aqui no Jornal de São Paulo dizendo que os três principais candidatos, Haddad, o senhor e também o atual governador Rodrigo Garcia, devem tentar se afastar dos polos e tentar atrair mais o eleitor de centro, talvez o eleitor que esteja em dúvida, ainda não sabe em quem votar. Qual que vai ser a estratégia? É possível fazer o jogo duplo, ou seja, dizer que o senhor é candidato do presidente, mas também tentar atrair esse eleitor do centro? Eu acho que, Tiago, não se trata de um jogo duplo, se trata de mostrar exatamente como nós somos. A minha gestão no Ministério da Infraestrutura foi uma gestão extremamente técnica e uma gestão pragmática, uma gestão muito focada em resultados, sinalizando, conversando, dialogando com o mercado o tempo todo. E não só com o mercado, também com trabalhadores. Vou dar um exemplo: nós fizemos a privatização dos portos e a gente não teve nenhum problema, manifestações de portuário, pneu queimado, greve, nada disso, porque houve muito diálogo com o setor e com os trabalhadores. Então, meu perfil sempre foi muito técnico, sempre foi um perfil de centro-direita, e foi este perfil que o presidente Bolsonaro escolheu para vir para São Paulo. Então, há um alinhamento também perfeito com o presidente em relação a isso. Nós vamos falar do legado, nós vamos falar das entregas, das realizações do governo federal, dos projetos para o governo de São Paulo, que conversam muito com o Estado, que tem um público empreendedor, que é um Estado empresário, de gente que arregaça a manga, que quer segurança jurídica para fazer os seus investimentos, um Estado que tem a tradição de respeitar contratos, que é uma coisa muito importante, um Estado que já tem uma tradição de trabalhar com a iniciativa privada, de ter investimentos privados, um estado que tem um agro muito forte, tecnificado, diversificado, que tem um setor industrial muito poderoso, que é forte no setor de serviços, e essa segurança jurídica nós vamos passar. Além disso, nós vamos mostrar que alavancas que nós vamos mexer para incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego. O que nós vamos fazer no campo da oferta de energia, no campo da disponibilidade de crédito, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, no campo tributário, né, para redução da carga e estímulo à realização de mais negócios e geração de mais empregos, no campo da infraestrutura, da capacitação profissional e da desburocratização, que são as chaves para a gente crescer. Bom, ainda tem tempo de uma pergunta de cada um dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Então, rapidamente, ministro, o senhor confia nas urnas eletrônicas e nessa esteira do diálogo, se acontecer do senhor ser eleito governador de São Paulo e Lula, presidente da República, o senhor terá uma relação civilizada, uma relação de diálogo, uma relação institucional com o presidente? Sério, primeiro eu confio nas urnas eletrônicas, mas entendo que o processo eleitoral como um todo
precisa de mais debate. Existe uma parcela significativa da sociedade hoje que tem algum tipo de reserva, algum tipo de desconfiança. Eu sinto isso em todas as visitas, em todos os lugares que eu vou, e entendo que vale a pena o diálogo, vale a pena o TSE deixar claro para toda a população quais são os pontos onde as vulnerabilidades são apontadas e que medidas de proteção, de mitigação estão sendo tomadas. Foi montada uma comissão, as Forças Armadas foram chamadas para participar, porque elas têm técnicos especializados na proteção de sistemas sensíveis, técnicos especializados na segurança cibernética. Eles fizeram contribuições e seria muito bom que essas contribuições fossem analisadas e isso fosse publicizado. Então, acho que está faltando um pouco mais de debate, um pouco mais de diálogo, para que toda a sociedade tenha a percepção de segurança. Com relação à questão da presidência, eu estou muito convicto que o presidente Bolsonaro vai ser reeleito e nós vamos conseguir dialogar muito bem com o presidente Bolsonaro, e o alinhamento do governo federal com o governo estadual vai ser muito importante. Uma última pergunta, Mota, então, para Tarcísio. Congelou, travou a ligação do Mota, então aproveito para fazer uma. Voltou, Mota? Estamos te ouvindo? Faz um teste, por favor. Voltei, estou aqui. Pronto. Pode fazer a última pergunta, por favor. Ministro, o senhor é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, uma das melhores faculdades, se não a melhor do Brasil. O senhor fez a Academia Militar das Agulhas Negras, é considerado um técnico competente e experiente. Como é a experiência de ser um técnico na política brasileira? Ao longo do tempo, Roberto, a gente vai sendo moldado para isso, né? Observe que a gente fez 85 leilões de concessão no Ministério da Infraestrutura, todos eles negociados com sociedade, todos passaram por amplo debate e discussão social, todos eles discutidos com o Tribunal de Contas da União, vários deles discutidos com o Ministério Público e alguns até discutidos com o Judiciário. Então, nada mais é do que fazer política. Nós tivemos aí reforma de todos os marcos legais importantes para o setor de infraestrutura, como foi a abertura do mercado de ônibus, interestadual de passageiros, a revisão do mercado de aviação por meio do voo simples, o marco legal das ferrovias, o marco da cabotagem, ou seja, a gente conseguiu fazer mudanças estruturantes que implicaram em mudanças de marco legal e todas elas negociadas com o Congresso. Num cenário extremamente delicado do ponto de vista fiscal, em que a gente enfrentou a crise do Covid e teve que destinar muitos recursos por enfrentamento da crise, a gente teve que negociar com o Congresso emendas para que a gente não paralisasse a atividade de infraestrutura e também fomos bem-sucedidos nisso. Então, acho que isso faz parte, a gente vai aprendendo, o ser humano é político por natureza, por essência, e no final das contas o que a gente tem que exercitar é a capacidade do diálogo, foi o que a gente veio fazendo ao longo do tempo. Eu acho que isso nos habilita a construir uma base na Assembleia Legislativa, a aprovar os projetos relevantes para o Estado de São Paulo e a ser bem-sucedido aí no governo. Conversamos com o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Obrigado, ministro, pela atenção, gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, para todos que acompanham a Jovem Pan e um bom dia para vocês.